Direto da redação. Prefeitura de Campos terá que explicar quantitativo e lotação de RPAs. Você sabe o que é um RPA? O RPA é o seguinte: ele é um trabalhador que ele não tem carteira assinada, ele não tem FGTS, ele não tem garantias trabalhistas nenhuma. Se ele trabalhar 10 anos em um lugar como RPA, ele sai depois de 10 anos sem direito a nada. Ele não tem previdência, de forma que isso é considerado até trabalho análogo à escravidão. Ele só assina um recibinho, né? É o chamado recibo de pagamento autônomo. E a Prefeitura de Campos instituiu isso como regra. É provável que hoje a Prefeitura de Campos tenha mais RPAs do que servidores concursados. Não tem mais concurso na Prefeitura de Campos. É RPA. E como é que se entra como RPA? Um vereador indica, um deputado, um amigo, qualquer pessoa indica. E ano que é véspera de eleição, aí o número de RPA aumenta, porque esse é o exército. A pessoa muitas vezes nem vai trabalhar. Ela vai ganhar como RPA do município, mas no ano seguinte vai ter que dar o voto para o candidato do prefeito, vai ter que trabalhar na campanha do prefeito, e o restante do ano vai ficando em casa. Aí depois continua como RPA, espera mais 2 anos para trabalhar na campanha de reeleição do prefeito ou para o candidato da máquina. Isso é uma forma de captação ilícita também de sufrágio. Em 2016, na cidade de Campos, houve uma grande operação policial, Polícia Federal, Ministério Público, em função de denúncias de uso de um programa social, Cheque Cidadão, em troca de voto, como forma de cooptação irregular de sufrágio. Ou captação, não é cooptação, é captação de sufrágio. Era troca, voto por cheque cidadão, segundo denúncias da época. Isso deu condenação, tem muita gente condenada, tem muita gente que está inelegível na cidade de Campos em função disso. O governo na ocasião era da prefeita Rosinha Garotinho. Ela tinha um candidato, que era o Dr. Chicão, que disputava a eleição contra o que seria o vencedor naquela eleição, que foi o Rafael Diniz, prefeito. Mas ainda assim o Rafael Diniz venceu a eleição no primeiro turno, em função daquela confusão toda, a judicialização do processo eleitoral. Aquilo acabou revertendo contra o candidato da máquina. Mas agora, diante do desgaste desse formato, dessa fórmula cheque cidadão, o que suspeita-se que esteja acontecendo na cidade de Campos? No lugar do cheque cidadão entrou o RPA. O RPA é a nova forma de captação de sufrágio. Aí tá o pessoal que foi condenado no check-in. Todo esse pessoal aí tá condenado no check-in. Olha aí a quantidade. Tudo era vereador, não é? Um monte de gente candidata a vereador, então dava cheque cidadão em troca de voto. Segundo denúncia, não tô afirmando nada, tá? É a denúncia, é o que tá lá nos autos. Na ocasião eu fui um crítico até do formato dessa operação, da forma como ela ocorreu, porque eu entendi que houveram abusos no decurso. Acho que os fatos eles poderiam ser até pertinentes, se eram pertinentes, mas ali as autoridades que estavam envolvidas, elas dosaram demais. Eu acho que foram de forma muito pesada, elas caíram na tentação de errar. Houve tanta provocação que elas caíram na tentação e erraram na condução do processo. Então o processo contaminou-se. Mas agora a suspeita é essa, é de que o cheque cidadão, no lugar do cheque cidadão, entrou o RPA. Porque a prefeitura gastou, no primeiro quadrimestre, 20 milhões com pagamento de RPA. O morador da cidade de Campos, ele protocolou um pedido de informações da prefeitura sobre a lotação desses milhares de trabalhadores que estão sendo remunerados na condição de RPAs. Eu vou até mandar aqui, por favor, a denúncia do cidadão, porque ela está aqui. A denúncia não, que é o pedido de informações. Para você, por favor, a produção colocar aí. Aqui está. Eu poupei o nome, o nome do cidadão. E o que ele pede? Ele pede as informações e ele dá um prazo de 15 dias para que o prefeito Vladimir responda
onde esses RPAs estão lotados, o que eles fazem, quanto é que ele está pagando a cada RPA e quem são essas pessoas. Aí você vê o protocolo. Está protocolado na prefeitura, foi protocolado ontem. Isso aí está na minha coluna, tem o Rebate, no jornal Rebate. Só que se for botar o rebate, você tem que printar e botar, porque aí sai melhor, sai dessa forma aí. Esse documento aí, o cidadão ele pede que o prefeito ele informe no prazo de 15 dias. Mas a questão é a seguinte, que se isso aí motivar os RPAs a trabalharem, você vai ter que concentrar a quantidade de RPAs num campo, num estádio de futebol. Porque não cabe todo mundo na prefeitura. Não cabe essa quantidade de RPAs que estão recebendo 20 milhões mensais na prefeitura. Aí você confere aí o documento que foi protocolado ontem na prefeitura. E segundo esse cidadão, esse documento aí, as informações ele quer para reunir numa ação popular que será promovida contra o município. Ele vai promover uma ação popular contra o município. RPA é trabalho análogo à escravidão. Uma vez eu conversava sobre isso com o ex-presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, o Eduardo Cardoso, e quando eu falei com ele, mencionei que tinha RPA na Prefeitura de Campos, ele deu um pulo. Ele o quê? RPA? Isso não existe em lugar nenhum. Isso é uma aberração. Não há, assim, não tem órgão de controle externo na cidade, não, ninguém vê isso, não. Porque se isso ocorrer, isso é crime, rapaz. Como é que você põe? RPA trabalha análogo à escravidão, você não tem carteira assinada, não tem nada. O RPA ele é um pária na administração pública. Se você, na sua empresa, você aí na sua empresa aqui em Rio das Ostras, Macaé, mantiver alguém trabalhando sob a condição de RPA, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal vai bater na sua empresa e você vai para a lista de pessoas que estão mantendo trabalhadores análogos, na condição análoga à escravidão. Se isso acontecer numa usina, o Ministério Público, o Promotor Público Federal do Ministério Público do Trabalho, ele vai entrar lá de colete, acompanhado de polícia, porque já aconteceu isso, e vai dizer que é trabalho análogo à escravidão, vai te colocar na lista negra do Ministério do Trabalho. O município, ele só pode absorver mão de obras mediante concurso público. E essa é a regra 1, é a regra número 1. Serviço público, o ingresso por meio de concurso público. Mas vamos lá que o município ele já não tem arrecadação própria, não tem como, ele não tem flexibilidade para fazer de arrecadação para fazer concurso público. Mas ele tem uma rubrica lá que ele pode contratar alguém sem concurso público. Pois bem, você vai licitar uma empresa para terceirizar a mão de obra em alguns setores. Em alguns setores, não são todos os setores. Porque daqui a pouco você não tem mais servidor público efetivo, você só vai ter terceirizado. Tem normas, tem regras para isso. Ah, mas você vai fazer uma licitação para a empresa, vai sair um custo muito mais caro? Vai. Porque a empresa vai ter que recolher INSS, vai ter que fazer recolhimento previdenciário, vai ter que pagar impostos, vai ter que seguir as normas que estão especificadas na legislação trabalhista. Agora, qual é a quantidade de RPA que tem na Prefeitura de Campos hoje? 20 mil? 15 mil? 10 mil? Vamos aqui no mínimo, 10 mil RPAs, 5 mil, 6 mil, 8 mil. Faz alguma diferença numa eleição se você começar a eleição com 10 mil cabos eleitorais? Dá uma diferença, não dá? Você já parte na largada com 10 mil cabos eleitorais financiados com dinheiro público. E isso deve aumentar, porque na medida em que o vereador vai lá, vai aderir na base governista, ele vai indicando mais RPAs. Ele vai acomodando cabos eleitorais na condição de RPAs. Mas agora vem o pior de tudo. Vem o pior. Tem denúncias de que existe a
malfadada rachadinha com alguns RPAs. Aí é o pior de tudo. Aí é o pior de tudo. Mas vai deixa eu chegar aqui no rebate para ver aqui. Eu vou ler a reportagem. Eu vou pegar aqui, vou printar aqui o rebate aqui só um instante. Porque eu gosto de mostrar isso. Calma aí. Essas coisas têm que ser mostradas. A matéria está aqui, ela é intitulada Onde Trabalham os RPAs da Prefeitura. Ó. Isso é uma coisa que parece não ter fim, né? Parece não ter fim nas repartições públicas. Ainda que a polícia prenda, ainda que haja assim hajam denúncias. Isso é essa aí. Vergonha. Mas o destemor é muito grande. Olha aí a reportagem que está na minha coluna em um rebate. Vou ler até um pedacinho dela aqui. O exército de cabos eleitorais do prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, que são custeados com dinheiro público para eleger seus candidatos em 2022, poderá sofrer pesadas baixas. Foi protocolado na Prefeitura de Campos nesta quarta-feira 13 o pedido para que o prefeito informe, no prazo de 15 dias, a quantidade de trabalhadores que atuam nas secretarias, autarquias e fundações do município sob a condição de RPAs, Recibo de Pagamento Autônomo. O pedido foi protocolado por um morador do município e mexe em uma ferida que já sangrou 20 milhões da prefeitura no quadrimestre. O custo também inclui pagamento de estagiários. Mas estagiários é uma quantidade muito menor, né? Há quem diga que se todos os RPAs que estão na folha de pagamento comparecessem para trabalhar, seria necessário concentrar a tropa em um estádio de futebol. Há fortes indícios de RPAs como instrumento de captação ilícita de sufrágio. Esse formato estaria sendo utilizado no lugar do cheque cidadão, programa social utilizado na eleição de 2016, mas que deu prisões para os operadores. As informações deverão subsidiar mais uma ação popular contra o atual governo. RPA é uma aberração debaixo das barbas dos órgãos de controle externo, mas que inexplicavelmente está sendo tolerado no município de Campos. Esses trabalhadores não têm vínculo empregatício, contribuição previdenciária e demais direitos de qualquer trabalhador. É trabalho análogo à escravidão amplo, geral e irrestrito. Sem contar que existem até denúncias de rachadinhas. É o que está aqui, na minha coluna que está aqui em o rebate. Eu até aconselharia esse cidadão a fazer mais, ele não denunciar só, fazer pedido de informações, entrar com a ação popular, só contra a prefeitura, não. Faz denúncias também no Ministério lá dos Direitos Humanos, né? Da Mulher dos Direitos Humanos, eu acho que agora é um ministério só. Faz denúncias no Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, de Brasília, assim na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Faz denúncias em variados setores, não faz apenas em um não. Na OIT, isso é e-mail, faz por e-mail, Organização Internacional do Trabalho. Essa situação em Campos, o que se adota lá é o seguinte, é a prática de alguns usineiros, porque o vice-prefeito de Campos, o Frederico Paes, ele comanda a Coagro, que administra a usina Sapucaia. E segundo denúncias do Ministério Público Federal, o Coagro pratica coação contra trabalhadores. E a Coagro também, ela é chamada nessa ação do Ministério Público Federal de Coronel Coagro. Então esse modus operandi das usinas hoje, eles estão dentro da prefeitura, porque há uma aliança do garotismo com o usineiro. Então quem manda na prefeitura hoje é o usineiro, são os donos de usinas. O povo hoje é recebido, a população, da porta para fora na prefeitura de Campos. Da porta para dentro é só o usineiro. Esquece. Esse negócio de governo popular, governo do povo, isso é coisa de um passado assim muito distante. Então trabalho análogo à escravidão, RPA, toda corte de direitos de servidores na prefeitura de Campos. Isso tudo é uma rotina.
Não existe mais essa relação. A relação na Prefeitura de Campos hoje é a relação mais precária. Você pode ter ideia no serviço público. A masmorra do serviço público hoje é a cidade de Campos. A cidade de Campos, serviço público, parte da prefeitura, poderia ser comparado hoje a um pelourinho. É chibata nas costas de servidor público. Servidor da saúde em Campos, em plena pandemia, perdeu direitos, cortaram direitos de servidores. Servidor perdeu médicos. Tem dificuldade de médicos hoje, de obter médicos, de contratar médicos na prefeitura de Campos, porque ninguém quer. Porque quem quer entrar debaixo? Quem vai para fazer uma faculdade de medicina para depois ficar debaixo de chibata de usineiro? Ninguém quer. É o governo da chibata. Isso acabou. Agora, RPA, trabalho análogo à escravidão, sem direitos, sem carteira assinada, sem contribuição previdenciária. E nessa quantidade, com um gasto de 20 milhões de um quadrimestre, levando-se em conta que RPA ganha ali de R$ 1.500 a R$ 2.500, R$ 1.000 a R$ 2.500. Assim, parece uma obra de ficção. Os primórdios até uma cidade nos primórdios da Revolução Industrial, se é que aconteceu Revolução Industrial em Campos, pelo menos no que se refere a direito trabalhista, que é da Revolução Industrial, nós estamos indo no período anterior à primeira Revolução Industrial. Assim, parece uma obra de ficção daquele período. Isso. E vamos aqui lembrar que a novela A Escravizaura, ela foi filmada num casarão em Campos Solar dos Airízios, né? Teve um período que ela foi filmada no Solar dos Airízios. A tradição escravocrata dessa cidade é algo muito sério. Campos ainda vai levar muito tempo para se livrar dessa relação escravocrata entre poder público e a sociedade local. E você acha que você já viu tudo aqui? Viu não, tá? Viu não. No portal Viu tem uma reportagem aí, no Dia das Crianças, dia 12. Foi terça-feira, não foi? Houve uma festa no Restaurante do Povo para as crianças. É um restaurante popular, um restaurante que foi reaberto pelo governo do estado. E foi servido comida. E você sabe qual foi o guaraná que foi servido para as crianças e aparece no site da prefeitura lá com o maior merchandising? O Guaracamp. Esse guaraná, ele soa familiar para você? Soa. Porque a representante comercial na cidade de Campos, que está na rede social vendendo o Guaracamp, é a mãe do prefeito, é a Rosinha Garotinho. Nada contra ela vender guaraná. Mas tem algo de errado, não tem? O guaraná, ele foi vendido lá, ele foi comprado, ele foi o que foi doado, ele foi licitado. De onde veio? Ah, ele foi doado? Muito bem. Mas é lícito o guaraná em que a mãe do prefeito vende, ele é representante comercial, está sendo peça de merchandising no site oficial do município? É mistura entre público e privado. É a suruba entre público e privado.